senhores, rogamos a presença nesta noite límpida e calma do nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de alimentar nossas almas, saciar nossos corações, nós que desejamos conquistar o verdadeiro amor. Este mês nós resolvemos estudar um pouco acerca do comportamento sexual do homem e da mulher, mas muito mais especialmente do homem. Desse homem que desde a época das cavernas traz consigo a força avassaladora da libido, o desejo frenético de fazer uso do sexo, em verdade, dir-se-ia que essa função reprodutora do homem teria como finalidade maior habitar ainda mais, aumentando a população da humanidade. Na mulher, não ocorre, desde os primórdios das cavernas, dessa mesma maneira. A mulher, por sua vez, ela é bem mais seletiva. Enquanto nele o impulso do sexo tanto faz ser com uma, duas, três ou mais parceiras, a fêmea nos primórdios e daí até o dia de hoje trazem dentro dela a necessidade de ser seletiva, de escolher o parceiro, porque ela prima para saber se aquele com quem vai coabitar se é responsável, se está pronto para dar à sua prole os cuidados que ela deseja. Então isso faz parte do mundo da mulher em sua intimidade. Hoje em dia parecem as coisas pouco confusas, porquanto tornou-se vulgar para muitos a utilização dos encontros sexuais. Todavia, isso não trouxe para nós a felicidade. Isso não trouxe a autorrealização, como era de se esperar. Porque dizia-se que a criatura humana, pelo fato de encontrar dificuldade de extravasar seus desejos, tornar-se uma criatura complexada. Mas, atualmente, chegou-se à conclusão de que é exatamente o oposto. As pessoas que tiveram ou que têm menos parceiros são pessoas mais equilibradas, mais harmônicas, mais tranquilas. Tanto é que o atualíssimo filósofo francês Gilles, ele afirma que a criatura humana
fazer o que deseja, de ser livre, de não depender de nenhuma obediência a normas, a respeitar limites. Segundo esse filósofo francês, são justamente essas pessoas aparentemente autossuficientes que trazem inúmeros complexos, inseguranças, apatias, distúrbios psicológicos diversos, descambando muitas vezes para tentativas de suicídio. Portanto, não é precisamente a libertinagem que vai nos trazer a felicidade. Muito dizia de verdade Jesus de Nazaré, em Mateus capítulo 19, quando os fariseus buscam-no para perguntar-lhe: "Ó mestre, é lícito o homem abandonar a mulher por qualquer motivo?" E Jesus responde: "Lembrai-vos de antigamente, do princípio. No princípio Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. O homem deixou pai e mãe e se uniu à sua mulher. E não eram mais duas pessoas, mas uma só carne. Portanto, não separa o homem aquilo que Deus uniu." Vai longe essa afirmativa de associarmos ao fato da indissolubilidade absoluta do casamento, de hipótese alguma. Há casos e casos. Aqueles que há necessidade da separação têm de vista se evitar um mal maior. Mas em verdade Jesus dizia ali que a monogamia era o caminho mais acertado da criatura humana para um dia assumir o compromisso da paternidade e da maternidade. Com Chico Xavier, através de suas mãos abençoadas, Emmanuel e André Luiz nos trouxeram inúmeros conceitos da importância da alimentação vibratória que o casal deve transferir um para o outro. É justamente essa alimentação psíquica que o casal precisa buscar, precisa encontrar, precisa fornecer. Esse alimento que é da alma. Porque nós sabemos que o sexo é a criação divina, cuja origem encontra-se perdido no turbilhão do universo, na força da atração dos astros, das galáxias, na criação de estrelas, na atração entre prótons e elétrons. Ou seja, o campo de atração entre polaridade positiva e negativa de origem à sexualidade, numa atração extraordinária entre duas criaturas que buscam o caminho do amor. Todavia, a paternidade, especialmente a paternidade, tem sido jogada ao leão, no desleixo dessa extraordinária missão que é ser pai. Recentemente,
um levantamento do número de estudantes do Brasil cuja sua identidade não consta o nome do pai. Neste nosso Brasil, nós temos aproximadamente 3 milhões e 500 mil pessoas que não sabem ou que não têm declarado o nome do pai. Às vezes até sabem, mas não têm declarado o nome do pai. E isso nós queremos chamar a atenção porque é um compromisso seríssimo, o da paternidade e o da maternidade. Mesmo porque, quando o homem começa o seu namoro, a sua atração, a princípio só física, promete paraísos, delícias. E alguns dizem: você não sabe realmente me amar, porque se você me amasse, não usaria preservativo. E quando não usa preservativo, engravida, e quando engravida, ele desaparece. Some do mapa. E são esses casos de filhos cujos pais não assumiram a paternidade, pensando eles que escaparam do julgamento da lei humana, até certo ponto sim, divina jamais. Porque a lei está escrita em nossa consciência, e ninguém escapa da consciência, ninguém tem amnésia profunda e eterna. Nós voltamos para pagar. E o homem das cavernas, com a liberação do sexo, passou a ter vários filhos ou vários encontros amorosos com diversas pessoas, magoando e ferindo diversas pessoas, sem avaliarem que aquilo que a gente fere o outro está ferindo a si próprio. Nós que somos espíritas sabemos que, graças a Deus, que hoje o homem está no corpo de homem, amanhã pode estar no corpo de mulher. E a mulher hoje está no corpo de mulher, amanhã poderá voltar na indumentária masculina. Dependendo do mal ou do uso que queira fazer na reencarnação que está exercitando. Se vai ser uma missionária, se vai ser um missionário, se vai utilizar-se do celibato, tal qual Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barzanufo, Divaldo Pereira Franco e tantos outros. Ou vai se tornar uma pessoa irresponsável, que gera filhos e não assume. Como dissemos, é da índole intrínseca do macho reproduzir, multiplicar. Mas quando ele multiplica muito, sem responsabilidade, sem saber o sacrifício que está dando àquelas mães que assumiram filhos que ele não quis aceitar, de repente ele volta de cabeça baixa, aceitando viver num corpo de mulher, embora tenha características masculinas. É aquela mulher grosseira, de pisada firme, que queima a fritura, que é desajeitada e dá banho da criança, que é áspero, mas que é de uma fecundidade fantástica. Vai ter 5, 6 filhos de pais diferentes e vai carregar a cruz pelo resto da vida. Não é
vingança não, é questão de resgate mesmo. Muitas vezes acontece isso. A gente nem imagina que esse mecanismo aconteça, mas ele é uma verdade. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 582, ele pergunta: a paternidade é uma missão? E a espiritualidade maior responde: sim, é uma missão. E é também um dever extraordinário, o de ser pai. Porque ser mãe, todo mundo já sabe qual é a missão. A mãe carrega esse compromisso com a própria consciência. Mas ser pai, muitas vezes ele foge. Mas aí, algumas perguntas intrigantes acontecem conosco, que só o Espiritismo nos traz respostas. Ora, muitas vezes nós voltamos com o compromisso de nos consorciarmos com quem não gostamos. Então você já pergunta: mas como é que você vai casar com alguém que você não gosta? Você pirou? Endoidou? E aí os Espíritos explicaram. Muitos desses casos de pessoas que são antagônicas, adversárias, mas que precisam viver juntos, porque eles foram casais que não se respeitaram e agora precisam se respeitar, que não deram nome um ao outro e agora não se dá nome. É interessante observar alguns segredinhos que Deus usa para passar a perna na gente, para que a gente aceite a coisa sem nem perceber que está aceitando. É que ele olha para ela, aquele corpo divino já foi modelado para cativar, e ele com aquelas atrações que para ela se tornam irresistíveis. Mas para complementar, porque se tratam de espíritos que também não se lembram quem foram, o mecanismo de Deus é perfeito, nenhum se lembra o que o outro fez. Sempre uma atração, porque não só a atração existe entre pessoas que se amam, mas é atração entre pessoas que se odeiam. E aí entra a participação daqueles que serão os filhos. Eles começam a encostar, são os benditos encostos. Aqueles que querem ser filho e só pelo filho dele, vai, casa com ela, porque ele quer nascer naquele casal. Outros gostam dela, olha, casa com ele, você vai ver, vai ser tão bom para eles. Para o casal vai ser complicado, porque quando passar aqueles 12 primeiros anos de paixão, de fogo da paixão, daquela fascinação completa, vai acontecer o despertar de que não se gostam tanto, às vezes nem se gostam. Mas estão num compromisso muito sério. E a doutrina espírita então explica que não é à toa que Deus coloca duas pessoas para viverem juntas. Houve toda uma armação. A começar na espiritualidade, depois, durante a vida. É por isso que a gente nasce belo, na juventude fica mais velho. Então, casam-se, nascem os filhos. Quando os filhos nascem, não tem ninguém para soprar no ouvido, o amor esfria. Mas aí existe o dever da paternidade. O que Deus fez? Para que nós amássemos nossos filhos, para que nós exercitássemos o amor verdadeiro, nos desprendêssemos das coisas materiais e crescêssemos do lado espiritual. Deus fez com que nós não soubéssemos que filhos nós estávamos aceitando. E nem os filhos se lembram quem foram e nem sabem tão pouco quem são seus pais. Apenas olha para aquelas duas criaturas, fascinadas por elas, crianças, porque Deus passou a mãozinha na cabeça do bebê e disse: sejam vocês anjinhos. Anjinhos para que os pais se sintam
absolutamente dependentes. Para tudo. Para quê? Necessitando de tudo, pelo maior número de intensidade de atenção que vocês precisam, vai desenvolver nos pais o verdadeiro amor. É o segundo grande segredo de Deus. Porque o segredo é muito simples, eu já disse e torno a repetir. De uma vez que disseram para mim: Zanete, você é uma criatura brilhante, maravilhosa. Eu fiquei envaidecido naquele momento. A pessoa olhou, sorriu para mim, aquele sorriso irônico, e disse: tirando os defeitos. Eu fiquei tão arrasado. Aquele final de tirando os defeitos. Realmente é isso. O que foi que Deus fez? Pegou as crianças, aqueles adultos que queriam ser crianças, tirou os defeitos. Fez com que nascessem com a aparência de anjinhos, para serem amados, para cativar os pais, para prender os pais. E deixou no subconsciente guardado nos arquivos do pretérito. A missão da paternidade é infundir nos filhos, desde pequeninos, as lições de amor, de ordem, de respeito, de obediência, de reverência ao Criador, ensinando a orar, a pedir a Deus ajuda, ao anjo da guarda. Por quê? Porque quando a criança se tornar jovem, quando atingir a puberdade, momento em que vão aflorar de forma abrasadora os impulsos da sexualidade, nesse momento, o jovem precisará de tudo que aprendeu desde a infância menor. Se estiver sido educada adequadamente, suportará as tentações que o mundo oferece. Porque terá um lar onde se sentirá feliz. Não precisará atirar-se a aventuras extra-lar, porque, na verdade, já se sente feliz, realizada e segura. Daí a extrema responsabilidade dos pais. Dar condições, sustentação, para que quando chegue a puberdade, ao aflorar da libido, da energia do sexo, da força extraordinária do impulso da sexualidade, ter autocontrole, ter domínio contra si mesmo. Divulga-se sofismas, diz-se que é preciso experimentar o sexo várias vezes para ganhar experiências. Se a pessoa que afirma isso não é espírita, admite-se. Porque o espírita sabe, de cor e salteado, que não precisamos, para ganhar experiências, nos atirar a exercício do sexo extraconjugal. Porquanto nós experimentamos milhares de vezes, milhões de vezes, em vidas passadas. E já apanhamos, como consequência dos nossos desvarios, problemas neuróticos, psicoses, depressões, baixa astral, insegurança, fobias. A maior parte desses sintomas psicossomáticos tem como origem a má utilização da força sexual. Que a força sexual pode e deve ser direcionada para Deus, para o equilíbrio, para o amor. Para Deus não quer dizer ficar ajoelhado rezando, não. Para Deus quer dizer assumir o casamento, o matrimônio, os filhos, ser responsável. E Deus continua com a sua bênção. Nós lutamos, todos nós lutamos com esse vulcão que é o impulso da libido.
sentir que é muito difícil controlar-se, porque faz parte do psiquismo humano e do nível moral do nosso planeta. Nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, da humanidade inteira, pode dizer que não tem nenhum resquício de desejos sexuais. Nenhum de nós. Portanto, não nos inquietemos no momento em que desejemos o sexo oposto. A gente tenta apagar, meu Deus, é normal, pessoal. O que nós precisamos é nos controlar. Controlar nossos desejos e nossos impulsos. Porque esse impulso de admirar o sexo oposto é da natureza humana e divina. Porque nós fomos destinados a sermos deuses. Está lá em Salmos 82. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Por enquanto, sem asa e sem nada. Nós somos deuses. Caminhamos para isso. E não tem nada mais belo do que o amor. Porque o amor e a sexualidade não se limita aos órgãos genitais de forma alguma. O sexo é muito mais amplo, a sexualidade é muito mais ampla. Ela pode ser transferida para as artes, para a ciência, para o saber, para o amor divino e sublimado, de paternidade e de maternidade. No Evangelho de João, no capítulo número 8, dá-se o seguinte acontecimento. Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras e fariseus e publicanos, sendo conhecedores de que Jesus, o Divino Mestre, pregava o perdão, a mansuetude, o amor sublimado, que jamais levantara a mão para agredir quem quer que fosse, flagraram uma mulher que estava adulterando. Antes de continuarmos o relato bíblico, eu fiquei pensando, e muita gente fica pensando, do machismo. Porque a mulher estava adulterando, mas não era quando com o homem, não era não. Era a mulher adulterando. E onde estava o adúltero? A adúltera pegaram, puxaram pelos cabelos, arrastaram-na e levaram-na para diante do mestre. Mas o adúltero, aquele que participou com ela da adulteração, onde está? Hipócritas, homens hipócritas daquela época, que tinham seus defeitos, mas queriam se passar por santos, como era costume dos fariseus. Traíam suas esposas, mas rezavam no templo e davam oferendas, dizendo-se homens virtuosos, como que se Deus fosse cego, mudo e surdo. Mas seguindo o relato do Evangelho de João, no capítulo 8, levaram esta mulher até Jesus e disseram: mestre, pegamos esta mulher adulterando. Segundo reza os preceitos de Moisés, preceitos mosaicos, toda mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada em via pública. Que dizes? Era uma armadilha. Era uma armadilha porque eles pretendiam induzir Jesus a dois caminhos. Já que Moisés manda, apedreja. E iriam então rir da doutrina de Jesus. Onde está a tua doutrina de mansuetude, de amor, de
onde poderá ser reverenciado o Sermão do Monte. O outro caminho era dizer: não faço isso não apedreje essa mulher não, deixa em paz. Este homem é contra a lei mosaica, deve ser preso pelos tribunais do Sinédrio. Jesus olha para aqueles homens hipócritas, percebe a armadilha e com seu magnetismo ele cria um clima de ectoplasmia, na qual sobre cada mente daqueles personagens ali presentes materializa-se as cenas de adultério, de mentira, de traições, que eles passam a visualizar tão intensamente que ficam envergonhados. E Jesus abaixa-se e com um dedo escreve no chão. Alguns angustiosos minutos se passaram e alguém diz para Jesus: mestre, que dizes tu? Jesus levanta o semblante e diz: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. Eles estavam vendo, todos eles vendo nitidamente, na consciência, a materialização dos seus feitos trágicos, tenebrosos, expulsos, envergonhados, um a um, foram se retirando. Ficou somente Jesus e a pecadora e a adúltera. Jesus disse para ela: mulher, onde estão teus acusadores? Mestre, se foram todos. Eu te perdoo também. Vai e não tornes a pecar. A frase de Jesus: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, é para nós. Não vamos sorrir do vizinho, do parente, do conhecido, porque pegou, não. Nós temos culpa no cartório, sim. Pode até ser que ele não se lembre, pode ser até que não seja desta vida, pode ser que esteja camuflado em nosso subconsciente, pode ser que ele esteja enganando todo mundo, mas a Deus ele não está enganando. Nós somos pecadores, falhos, e por isso precisamos respeitar aqueles que caem. São nossos irmãos, que se estão caindo hoje, com a experiência das nossas quedas anteriores, vamos resgatá-los. É função nossa resgatá-los. Portanto, paternidade e maternidade, missão e dever. Acima de tudo, dever. Uma ministra do Supremo Tribunal de Justiça dizia, num dos julgamentos que ela fez, em que ela lavrou a sentença de uma multa de R$200 mil para o empresário que não deram o nome à sua filha, porque se tratava de uma filha extraconjugal. Ela entrou na justiça e a juíza determinou que ele pagasse uma multa de indenização, de danos morais, porque ele disse que amar é uma faculdade que a pessoa tem, mas cuidar é um dever, e é dever do homem que gera cuidar do filho. Existem muitos filhos que não são cuidados dos pais, mas pior ainda, existem muitos
que os pais aconselham as mães a abortarem. Que crime terrível cometido por aquele casal, em que pese maior responsabilidade, muitas vezes para o pai, que diz: passe fome, não vou lhe dar nem um vintém, nem tampouco vou sujeitar o filho, aborte-o, aqui está o dinheiro para abortar. O crime maior é dele. Mas muitas mães dizem: eu não vou matar meu filho, eu morro de fome, peço esmola, mas não mato meu filho. Uma missionária, uma redentora. E esses homens não vão ficar impunes, tanto quanto mulheres que usam mal, indisciplinadamente a sexualidade, ficam impunes. Ninguém fica impune ao utilizar de forma equivocada o sexo. Porque usar o sexo é entrar na intimidade da alma do outro. Isso fica gravado no psiquismo, no perispírito, por vidas sucessivas. Ninguém jamais poderá dizer que não tinha consciência, porque fez com consciência. Então, mulheres estéreis, mulheres que têm filhos seguidamente deformados, homens impotentes, espíritos masculinos em corpo feminino, espírito feminino em corpo masculino, fora de outros transtornos psicológicos, psicossomáticos terríveis ligados à sexualidade, desde o estudo do histerismo por Jung e Charcot, na Salpêtrière em Paris. Vem de longe, vem da origem do ser humano, o impulso do sexo. Mas esse impulso faz parte das determinações de Deus. Nós caminhamos para sermos Deus. Vós sois deuses. Jesus disse: eu disse, vós sois deuses. Nós caminhamos para sermos deuses. Nós precisamos desenvolver o afeto da paternidade e da maternidade. E Deus, na sua grande sabedoria, grande sapiência, fez com que, com o passar dos anos, o jovem, cujo impulso sexual era para ele incontrolável, em idade mais avançada, o desejo fenece, a coisa se suaviza-se, e Deus faz assim, para que ele e ela aprendam a direcionar o sentimento para a alma, porque não se ama corpos, se ama a alma. Quem ama é a alma. Quem escolhe corpos equivoca-se. Precisamos escolher almas. O amor é da alma, é a alma quem ama. Há necessidade premente de sublimarmos esse sentimento e direcionarmos, canalizarmos para as artes, para o saber. Então Deus fez com que nós sentíssemos o declínio do interesse e do desejo da sexualidade, para que nós investíssemos mais nos filhos. Todavia, muitos casais: está esfriando o casamento, vou procurar outro. Eu vou procurar outra para esfriando. Veja que foi Deus que planejou dessa forma para que eles dois pudessem conhecer o valor e a energia do verdadeiro amor e não paixão pela matéria. Há alguns anos atrás, na Universidade de Harvard, pesquisadores descobriram, fizeram um estudo em homens recém-casados que gostavam de cuidar dos filhos, e solteirões, fogosos, de amores e paixões, examinaram, avaliaram o nível de testosterona, esse hormônio que incentiva o desejo da sexualidade, do sexo, e verificaram que aqueles homens, após se casarem, o nível de testosterona baixa. Sabedoria de Deus, para que ele
mais triste do homem ou da mulher, se for o caso, que achar que baixou o nível hormonal e vai tomar suplementação de hormônio para voltar à intensidade do desejo carnal, atirando-se nos braços de obsessores e de vampiros que vão conviver com essas pessoas no próprio ato da sexualidade. São casais que são vampirizados, são casais obsidiados, são casais que jamais se saciam porque buscam a matéria, a vibração da matéria, quando o que alimenta a alma é o psiquismo da interação de almas afins, que se respeitem, que se amem. Paternidade e maternidade, não limitado exclusivamente à procriação de filhos, mas paz de livros, paz da poesia, paz das artes, paz da música, da pintura, pais que adotam filhos, pais que amam crianças órfãos, pais que amam a humanidade. São missões e deveres fantásticos que Jesus, nosso Mestre, que Maria Santíssima, a Mãe amorosa da humanidade, e que nosso Pai, Deus de todas as coisas, Criador de tudo, possa nos abençoar hoje e sempre, a fim de sermos nós, cada um de nós, verdadeiramente pais e mães, respeitáveis, honestos e trabalhadores, esforçados e caminhando na direção de sermos um dia perfeitos.